O estrondo surdo das portas de aço ecoou pelo pátio vazio, selando o último funcionário que deixava para trás o prédio 31, uma construção cinzenta de 5 andares, tão comum que poderia passar despercebida entre os galpões industriais da região, não fosse pela cerca de concreto reforçada com espirais de arame farpado que a isolava do mundo exterior. Aqueles portões, robustos o suficiente para resistir a um assalto armado, cortavam qualquer ligação com a realidade além daqueles muros. Vento gélido levava consigo o último ruído metálico enquanto um homem se aproximava do posto de guarda, esfregando as mãos enregeladas. Tudo em ordem, camarada maior? Perguntou, tentando quebrar o silêncio pesado. O major Serebriacol continuou preenchendo o livro de ocorrências sem pressa. Sabia, por experiência, que as pessoas se incomodam com o vazio da quietude e, na tentativa de preenchê-lo, acabam revelando mais do que deveriam. Um profissional, como ele, forjado nos bastidores do KGB, aprendeu a extrair informações valiosas até dos comentários mais triviais. Finalmente deixou a caneta de lado e ergueu os olhos, cinzentos, frios e penetrantes, fixando-os no jovem tenente à sua frente. Era um olhar que dissociava camadas como se estivesse folheando um dossiê pessoal. Yakov Lapshin era novo demais, na opinião do major, para carregar o fardo que sua profissão impunha. Baixo, esguio, com os ombros levemente curvados, parecia um recém-formado tentando disfarçar a insegurança por trás de uma máscara de controle. Aqueles como ele costumavam se lançar de cabeça em missões perigosas, sem medir as consequências, e acabavam pagando o preço mais alto por sua própria inexperiência. Seus gestos eram nervosos, os olhos inquietos, saltitando entre portas, janelas como se esperasse uma ameaça a qualquer momento. Tens medo? A pergunta do major caiu como uma lâmina no ar gelado. De jeito nenhum, camarada maior, respondeu Lapshin, rápido demais, enquanto um músculo em seu rosto traía a mentira. Serebriacol fechou o livro com um gesto seco e se levantou. Vamos ver o que nos espera lá dentro. Homem de poucas palavras, como convinha a um oficial de sua estirpe, o major cultivava uma aura de severidade calculada. Anos de serviço o tinham tornado mestre em dominar não só as situações, mas também as pessoas ao seu redor. Sua postura ereta e o olhar glacial transmitiam uma mensagem clara. Aquele era um homem que sabia exatamente o que fazia, e fazia sem hesitar, apesar de tudo que já havia presenciado, e eram coisas que fariam até os mais endurecidos estremecerem. Ele aprendeu a enterrar qualquer emoção. Havia momentos, porém, em que memórias indesejadas vinham à tona, e ele as afugentava com a mesma eficiência com que eliminava ameaças. Trabalhava no Departamento de Segurança Interna, onde sua função era investigar falhas disciplinares, desvendar casos delicados e aplicar a mão firme quando necessário. Seu cotidiano era feito de análises meticulosas, interrogatórios precisos, um controle absoluto sobre o ambiente, nada de plantões em locais como o prédio 31, um lugar que, em tese, não fazia parte de suas atribuições. Mas naquela noite, os planos mudaram. O chamado urgente chegou sem aviso. Por respeito à sua posição, porém, lhe forneceram detalhes que não costumavam circular. A equipe anterior, composta por apenas 4 homens, havia sido retirada às pressas e levada para o hospital com ferimentos profundos, cortantes, como se tivessem sido atacados por algo ou alguém. E foi então que o Major Paulo Serebriacol recebeu a ordem de assumir o posto. Ele desligou o telefone, pegou o casaco e partiu sem questionar. Ao chegar, encontrou Lapshin já no local, testemunha do quadro sinistro. Funcionários da limpeza emergiam de um corredor lateral com baldes cheios de água cor-de-rosa e panos ensopados de sangue. Minutos depois, Serebriacol recebeu as chaves dos guardas que se retiravam. Não passou despercebido o modo como aqueles homens se moviam, tensos, com olhares sombrios, como se carregassem um peso invisível. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios, enquanto o vento de novembro sibilava pelas frestas das janelas, tornando o ambiente ainda mais hostil. As luzes piscavam intermitentes, mas nenhum dos 2 oficiais deu importância ao detalhe. O major avançava à frente, com passos firmes e ritmados. Atrás, Lapshin tentava conter a respiração ofegante, disfarçando o medo que lhe corroía as entranhas. Inspecionaram cada ala do prédio, verificando portas, janelas e iluminação. A maioria dos cômodos estava desertos, cobertos por camadas de poeira com móveis apodrecendo em silêncio.
Aquele edifício, um cubo de concreto com janelas empoeiradas e há décadas trancadas, parecia esquecido pelo tempo. Já fora um local movimentado, onde portas batiam sem parar, passos apressados ressoavam pelos corredores de madeira nobre, telefones não paravam de tocar e papéis eram manuseados sem descanso. Nos últimos anos, porém, o prédio 31 havia se tornado uma sombra do que foi. Restavam apenas algumas dezenas de funcionários, em sua maioria pesquisadores que reviravam arquivos antigos ou equipes de manutenção que se arrastavam pelos porões em reformas intermináveis. Mas apesar da aparente tranquilidade, o local carregava uma reputação sombria. Não passava uma semana sem que algum acidente ocorresse ali. Ossos quebrados, luxações, contusões. Ninguém conseguia explicar como aquelas lesões aconteciam. Os operários que desciam aos subsolos falavam em quedas acidentais ou descuidos com equipamentos, mas se recusavam a dar mais detalhes. Um engenheiro que inspecionava a ventilação voltou com queimaduras graves no braço e se calou, amparado pelo sigilo profissional. Vez ou outra, uma ambulância aparecia para levar alguém que caíra de uma altura inexplicável ou que supostamente se machucara ao manusear maquinário pesado. Outros desmaiavam sem motivo aparente ou eram intoxicados por substâncias misteriosas em pleno expediente. Era como se o prédio 31 concentrasse em poucos meses mais acidentes do que a maioria dos locais registrava. Em anos, pior que tudo eram os sacos pretos. A cada 2 meses, sob o manto da noite, corpos eram retirados do edifício, oficialmente vítimas de paradas cardíacas ou acidentes de trabalho, mas todos sabiam que aquelas justificativas eram apenas cortinas de fumaça. Os corpos embrulhados em plástico escuro eram levados em silêncio, como se quisessem apagar até a memória daqueles que ali morreram. Não era à toa que os funcionários chamavam o lugar em voz baixa de "o moinho de carne" e evitavam pronunciar seu nome sem necessidade. Quanto a Cerebriacol, sua missão era clara: investigar irregularidades internas, garantir a disciplina e resolver casos que exigiam mão pesada. Seu trabalho era feito nas sombras, entre documentos confidenciais, interrogatórios e a manutenção de uma ordem que poucos ousavam questionar. Plantões em locais como aquele não faziam parte de sua rotina, mas, naquela noite, as circunstâncias o obrigaram a estar ali. Agora, enquanto percorria os corredores desertos ao lado de um tenente inexperiente, o major sentia no ar algo que nem mesmo seu treinamento poderia prever. Algo que, talvez, nem os arquivos secretos do KGB fossem capazes de explicar. Ao descerem para o primeiro andar, adentraram um corredor lateral que se curvava para baixo em sua extremidade, como se conduzisse a um lugar que o prédio preferiria esquecer. Cada porta foi inspecionada com meticulosidade militar, rotina que, naquela noite, soava como um ritual de proteção contra algo que ainda não tinham nome. Foi então que Lapshin avistou as escadas de concreto, brutais em sua simplicidade, e acima delas, uma porta maciça de metal mais parecida com a escotilha de um submarino do que com um acesso a instalações técnicas. A tinta vermelha sobre o metal, descascando com o tempo, advertia em letras grossas: proibida a entrada de estranhos. Manutenção não entrar. Mas não eram as palavras que prendiam a atenção. No chão de concreto, quase imperceptíveis à primeira vista, estendiam-se manchas escuras. Lapshin inclinou-se, e o foco de sua lanterna revelou que a penumbra tentará ocultar não eram sujeira nem óleo, nem os resíduos usuais de um porão abandonado. O tom era inconfundível, um vermelho arroxeado, seco nas bordas, como se alguém tivesse tentado apagar algo com pressa, mas sem sucesso. Os rastros começavam debaixo da porta e serpenteavam até o topo da escada como dedos arrastados por alguém que já não tinha forças para se levantar. E na maçaneta de metal, quase apagados pelo tempo, os sulcos de impressões digitais borradas, como se alguém tivesse se agarrado àquela superfície fria em um último gesto de desespero. Lapshin engoliu em seco. Seu olhar buscou o do major, mas Cerebriacol já estava agachado, examinando as manchas com a frieza de um patologista diante de um cadáver. Os dedos do oficial roçaram o concreto, seguindo o traçado dos rastros, mas seu rosto permaneceu impassível, como se aquelas marcas não fossem vestígios de violência, mas meros defeitos arquitetônicos a serem registrados em um relatório. Apenas um suspiro curto, quase imperceptível, escapou-lhe quando seus olhos detiveram-se nos sulcos da maçaneta. Então ele se endireitou, lançando um último olhar para o chão, e seu semblante não traía nem surpresa nem medo.
Apenas uma sombra de desdém, como se o responsável por aquela limpeza apressada tivesse ofendido seu senso de profissionalismo. Quem quer que tenha tentado esconder isso, fez um trabalho amador, murmurou o major, mais para si mesmo do que para o teniente. Seus olhos, frios como aço, temperado, encontraram os de Laptin por um instante. Andando ponto a ordem foi seca, sem espaço para questionamentos. Mas Laptin não conseguiu resistir. Seu olhar voltou-se para a porta, como se ela pudesse se abrir a qualquer momento, revelando o que quer que estivesse rastejando nas entranhas do prédio. Peso do silêncio entre eles era quase físico, e quando ele finalmente falou, sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Mas as manchas, camarada major. Alguém esteve aqui. Alguém que não é da nossa alçada, cortou Cerebriacol sem parar de caminhar. Sua voz era uma lâmina afiada sem hesitação. Se fosse necessário investigar, já teríamos ordens. Nós estamos de plantão, teniente. Não somos detetives. Laptin cerrou os dentes. Queria argumentar que aquilo não era normal, que até mesmo os arquivos mais classificados do KGB não justificariam um rastro de sangue, ignorado tão descaradamente. Mas o major já seguia adiante, os passos ecoando no corredor vazio como um veredicto. Obedeça às ordens, teniente, e tudo estará em ordem, havia dito. E por mais que a lógica falhasse, por mais que cada instinto gritasse para investigar, Laptin sabia que desobedecer não era uma opção. Eles verificaram os demais cômodos do primeiro andar. Salas empoeiradas, arquivos selados, o cheiro de papel envelhecendo em silêncio. Nada além do esperado. Até que pararam diante de uma porta de madeira, tão gasta pelo tempo que parecia prestes a desintegrar-se ao toque. Cerebriacol inseriu a chave na fechadura e o mecanismo rangeu em protesto antes de ceder. Uma nuvem de pó irrompeu do vão, como se o próprio ar dentro da sala tivesse envelhecido junto com os documentos que guardava. O arquivo era um labirinto de estantes metálicas, abarrotadas de pastas amareladas. Pelo tempo, a luz fraca das lâmpadas pendentes mal conseguia perfurar a escuridão, criando sombras alongadas que pareciam se mover quando não olhadas diretamente. Cerebriacol percorreu o espaço com o olhar, as narinas contraídas pelo cheiro de mofo e tinta seca. Tudo parecia intacto. Eles já se preparavam para sair quando, do fundo da sala, veio um estrondo surdo. Laptin estremeceu, quase derrubando uma estante ao lado. Seu coração disparou e, por um segundo, jurou ter ouvido o som de algo respirando entre as sombras. Até Cerebriacol, sempre imperturbável, tendeu os ombros como se aguardasse um impacto. Mas quando se viraram, não havia nada além de uma pilha de pastas, espalhadas pelo chão como se empurradas por mãos invisíveis. Ratos, balbuciou Laptin, forçando a voz a sair firme, embora suas mãos tremessem. Ratos, repetiu o major, sem convicção. Seu olhar demorou-se nas pastas caídas, como se esperasse que elas se mexessem novamente. Então, com uma calma que parecia ensaiada, ele se aproximou e recolocou os documentos no lugar, os dedos roçando o papel como se buscassem algo além de poeira. De volta à sala de guarda, enquanto Laptin anotava a inspeção no livro de ocorrências, Cerebriacol permaneceu junto à janela, os olhos fixos na escuridão do pátio externo. Não havia nada lá, apenas asfalto rachado, a silhueta de um muro, o brilho opaco de uma lâmpada distante. Mas o major parecia buscar algo nas sombras, algo que só ele conseguia ver. Tudo verificado. Nada normal, declarou afinal com uma firmeza que não condizia com a tensão em seus ombros. Foi então que pegou o telefone. A linha estava morta. Um zumbido oco encheu o receptor, cortado por estalidos distantes como vozes abafadas tentando emergir de um poço. Cerebriacol franziu o senho, algo que em qualquer outra circunstância seria imperceptível. Mas naquela noite, até mesmo seu descontentamento era um sinal de alerta. Que merda é essa? Resmungou pela primeira vez, permitindo que a irritação transparecesse. Ele desligou, verificou as conexões, tudo intacto. Tentou novamente. Só o silvo, agora misturado a um chiado metálico, como se algo estivesse raspando. Do outro lado da linha, Laptin, técnico de comunicação, moveu-se por instinto. Seus dedos percorreram os fios, ajustaram os contatos no painel de controle, mas os ruídos só pioraram. Agora, além do chiado, ouviam-se rangidos mecânicos como engrenagens girando em um espaço confinado. Pode ser o distribuidor principal, ou a fiação, murmurou mais para si mesmo do que para o major. Mas sua voz não soava convicta. Aqueles sons não eram de um
Simples defeito técnico. Pareciam intencionais. Ele estava prestes a desmontar o aparelho quando um novo ruído cortou o ar. Dessa vez não veio do telefone. Algo pesado havia caído lá fora, um impacto metálico ecoando pelo prédio vazio. Como um tiro. Lapshin congelou, a pele arrepiada por uma onda de terror primal. Seus olhos encontraram os de Cerebriacol e pela primeira vez viu algo além da máscara. De controle do Major, uma faísca de algo selvagem, quase predatório, como se o oficial finalmente tivesse reconhecido a presença de um inimigo. Isso, disse o Major, baixinho, enquanto se dirigia ao cofre de armas no canto da sala. Não foram ratos. Seus movimentos eram precisos, quase automáticos, quando abriu o cofre e retirou 2 pistolas. Uma delas deslizou pela mesa em direção a Lapshin, fria e pesada, como uma sentença. Sabe atirar? Perguntou Cerebriacol, já verificando o carregador da sua própria arma. Lapshin assentiu, embora suas mãos sudorentas quase deixassem a pistola escorregar. O metal parecia queimar contra sua pele. E então, no silêncio que se seguiu, ambos ouviram novamente. Algo arrastava-se pelos corredores acima deles. Aquilo não era natural. Não era um ruído casual, nem um acidente estrutural. Era algo vivo. E quando emergiram de volta ao corredor, a tensão no ar tornou-se quase palpável, como um fio esticado prestes a arrebentar. As lâmpadas no teto piscavam, em um ritmo irregular, lançando sombras trêmulas que pareciam rastejar pelas paredes como se o próprio prédio os observasse. O som que ouviram antes não se repetia, mas o silêncio agora era diferente, carregado, denso, como se o ar tivesse se espessado com a presença de algo que não deveria estar ali. Ao chegarem ao final do corredor, Lapshin congelou. Seus olhos percorreram o ambiente com uma mistura de incredulidade e terror crescente. A porta que levava ao porão, aquela porta hermética, trancada e intacta durante sua primeira inspeção, agora pendia torta em uma única dobradiça, balançando levemente como se respirasse. A tinta da parede ao redor havia sido arrancada em lascas irregulares, expondo o concreto desmoronado por baixo. E a porta? Deus, a porta estava destroçada, amassada para dentro, como se algo a tivesse golpeado com uma força sobre-humana, como se o metal fosse papelão e não aço reforçado. Tovariz Mayor. Lapshin mal conseguiu articular as palavras, a voz sumindo em sua própria garganta. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Aquilo não era um dano acidental. Era violência. Era intencional. Cerebriacol parou. Seu rosto era uma máscara de controle, mas seus olhos, aqueles olhos frios, treinados para não trair nada, revelavam algo que ele não conseguia esconder. Reconhecimento. Ele já vira aquilo antes. Não era a primeira vez que encarava os vestígios daquilo que habitava as profundezas daquele lugar. E pelo modo como seus dedos se contraíram em torno da pistola, não seria a última. Calma, sua voz cortou o ar como uma lâmina, baixa, mas cortante. Não era um consolo. Era uma ordem. Ele se aproximou da porta com passos medidos, como se cada movimento fosse calculado para não despertar o que quer que estivesse do outro lado. Seus dedos roçaram o metal retorcido, traçando as marcas da deformação. Os músculos de sua mandíbula se tensionaram. Ele já sabia. Aquilo não era um acidente. Era um aviso. Tem alguém aqui? Sussurrou finalmente, mais para si mesmo do que para Lapshin. Seus olhos escureceram. E está perto. Lapshin engoliu em seco, apertando o facho da lanterna com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O suor escorria por sua nuca. Quem? Sua voz saiu abafada, como se o ar tivesse se tornado espesso demais para deixar as palavras passarem. O que poderia arrombar uma porta blindada assim? Cerebriacol hesitou. Por um instante, Lapshin viu o conflito em seu rosto, o peso de um segredo que ele jurara levar a covas, o risco de revelar algo que poderia destruí-los ambos. Ou pior, acordar o que quer que estivesse adormecido naquele inferno. Não sei, mentiu com uma frialdade que gelou o sangue de Lapshin. Ande logo. E não faça barulho. Ele avançou em direção à abertura, a luz de sua lanterna cortando a escuridão como uma faca. Os degraus de concreto desciam em espiral, engolidos pelas trevas. Lâmpadas de emergência piscavam fracamente, sua luz amarelada mal suficiente para revelar os primeiros metros de parede e nada mais. Cerebriacol desceu sem hesitar. Lapshin o seguiu, a pistola tremendo em suas mãos, como se soubesse que não seria suficiente. Após 3 lances de escada, chegaram a um corredor longo onde a iluminação, embora ainda pálida, era um pouco mais forte.
O major guardou sua lanterna e fez um gesto para que Lapshin fizesse o mesmo. Oh! Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até o rangido das solas de couro de Cerebriacol parecia um trovão. Quando chegaram à próxima porta, uma porta com uma pequena janela de vidro sujo, o major parou. Lapshin, sem pensar, espiou pelo vidro esperando encontrar apenas caixas empoeiradas, equipamentos abandonados, o lixo usual de um porão esquecido. O que viu o paralisou. A sala era enorme. Mesas de metal pesado ocupavam o centro, cobertas por instrumentos que pareciam saídos de um pesadelo científico, aparelhos com telas arredondadas como osciloscópios, caixas cheias de interruptores e cabos que serpenteavam como veias, papéis amarelados com diagramas e fórmulas incompreensíveis. Em um canto, recipientes metálicos selados contendo líquidos turvos, e ao lado deles, tubos de ensaio manchados com algo que só poderia ser sangue. Mas não era o equipamento que o deixou sem fôlego. Era o estado da sala. Não havia poeira. Não havia teias de aranha. Não havia sinais de abandono. Os papéis pareciam ter sido deixados ali ontem. As canetas, ainda sobre as mesas. Os monitores, embora desligados, não estavam cobertos pela camada cinzenta do tempo. Aquilo não era um depósito. Era um laboratório. E pela aparência, um que ainda estava em uso. Tovaris Mayor, Lapshin mal conseguiu murmurar, a mente girando em círculos cada vez mais rápidos. O que diabos é este lugar? Cerebriacol não se virou. Sua voz veio baixa, cortante como uma navalha. Calha a boca. O tom foi tão abrupto, tão fora do comum para o major, que Lapshin recuou como se tivesse levado um tapa. Seu coração disparou. Algo estava errado. Ele não era ingênuo. Sabia que aquilo não era um simples espaço técnico. Aquele porão respirava. E Cerebriacol sabia. Sabia e não queria compartilhar. Quando chegaram à porta seguinte, Lapshin notou que ela estava entreaberta. Uma fresta escura, um convite ou uma armadilha. O major parou diante dela, imóvel por um longo segundo, como se estivesse ouvindo algo além do alcance dos sentidos humanos. Então, com um suspiro quase imperceptível, empurrou-a. O que viram do outro lado fez o estômago de Lapshin revirar. Era outra sala de laboratório, mas esta estava devastada. Equipamentos quebrados jaziam espalhados pelo chão, vidros estilhaçados refletindo a luz fraca como facas. Manchas escuras, sangue, óleo, algo pior, marcavam o piso. E no fundo, junto a uma mesa inclinada, algo se mexeu. Lapshin recuou instintivamente, a respiração presas em seus pulmões. A luz pálida das lâmpadas de emergência iluminou uma figura agachada sobre a bancada. Era humanoide. Braços, pernas, cabeça, a estrutura básica estava lá. Mas Deus, como? Estava errado. A pele cinza esticada sobre ossos que pareciam demasiado grandes. Como se o esqueleto tivesse sido distorcido por mãos sádicas. As juntas eram grossas, desproporcionais e os membros, alongados demais, terminavam em dedos que mais pareciam garras. A criatura estava curvada, a cabeça baixa como um animal, farejando algo dentro de um frasco de vidro. Seus olhos, aqueles olhos eram enormes, fundos, brilhando com uma luminescência doentia, como se fossem feitos de fósforo. Lapshin não conseguia se mover. Seus pés estavam pregados ao chão. Dentro dele, uma onda de terror subiu como um tsunami, ameaçando afogá-lo. Ele nunca tinha visto nada daquele, nada aquilo. E então a criatura virou a cabeça direto para eles. Um rosnado baixo, gutural, ecoou pelo corredor, vibrando nos ossos de Lapshin como um alerta primitivo. E num piscar de olhos, a coisa pulou. Não correu. Não andou. Voou como um predador, lançando-se sobre a presa com uma velocidade que desafiava a física. Fogo! Rugiu Cerebriacol, já erguendo sua arma. Lapshin, em um reflexo desesperado, levantou a pistola com mãos trêmulas e atirou. Os disparos ecoaram como trovões no corredor estreito, mas a criatura se movia de mais rápido, aproximando-se em saltos monstruosos, cada um deles encurtando a distância entre eles e a morte. Corra! O grito do major foi um estalo de lucidez. Lapshin não precisou ser dito duas vezes. Ele se virou e correu, suas pernas pesadas como chumbo, como em um pesadelo onde você sabe que não vai escapar. Os passos de Cerebriacol ecoavam atrás dele, mas em um momento pararam. Lapshin ouviu 3 tiros precisos. O rosnado da criatura se transformou em um uivo agudo, quase canino, e o som de seus saltos começou a se afastar. Quando chegaram à porta arrombada, Lapshin tropeçou no batente, quase caindo.
Conseguiu se segurar na parede, os dedos arranhando o concreto, e se lançou para o corredor acima, onde a luz, Deus, a luz real finalmente parecia segura. Ele correu, sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que doía. Mas então percebeu que os passos de Cerebriacol haviam diminuído. Lapshin parou ofegante e se virou. O major estava encostado na parede, respirando com dificuldade como se cada inspiração fosse uma facada. Seus olhos encontraram os de Lapshin, e pela primeira vez, o jovem viu algo além da fachada de aço, cansaço. Um cansaço que vinha de anos, de décadas. Ganhamos alguns minutos, disse Cerebriacol, endireitando-se com esforço. Sua voz era calma, mas carregava o peso de algo que ele não queria carregar sozinho. Lapshin o encarou, a mente girando. O que era aquilo? Sua voz quebrou. Aquilo não era humano. Você sabia. Você sempre soube. O major suspirou, aproximando-se com passos lentos. Seu rosto era uma máscara de sombra, mas seus olhos contavam uma história que ele nunca quis contar. Sim, admitiu finalmente. Eu sabia. E então, como se as palavras tivessem aberto uma comporta, o peso de décadas desabou sobre ele. E eu pensei que tudo isso tinha terminado há muito tempo. O major fez uma pausa, como se o próprio ar se tornasse mais denso com o peso das palavras. Seus olhos, antes perdidos em memórias distantes, agora fixavam algo invisível além das paredes de concreto, algo que só ele conseguia ver. Tudo começou como uma necessidade, sua voz era baixa, quase um rosnado. A guerra nos ensinou que humanos normais não bastavam. Precisávamos de algo mais. Algo que não quebrasse sob pressão, que não desmoronasse no frio siberiano ou nas selvas envenenadas do Vietnã. Algo que sobrevivesse quando todos os outros caíssem. Lapshin sentia o suor escorrendo pelas costas. Aquilo não era história. Era um pesadelo contado em voz alta, com detalhes demais para ser inventado. E então, Cerebriacol engoliu em seco os nós dos dedos, branqueando ao apertar a coronha da pistola. As coisas saíram do controle. Os primeiros sucessos foram promissores: força sobre-humana, regeneração acelerada, resistência à dor. Mas havia um custo. Sempre há um custo. Ele virou o rosto, como se envergonhado do que ia dizer. Os sujeitos começavam a mudar, não só fisicamente. Suas mentes se desintegravam. Alguns enlouqueciam em questão de horas. Outros desenvolviam uma fome que não era só por comida, uma fome por violência. E os que sobreviviam, seus lábios torceram em algo entre nojo e pena. Eles não eram mais humanos. Eram coisas. Máquinas de matar sem freios, sem consciência. Só instinto. Lapshin sentiu o estômago revirar. A criatura no corredor. Aquilo. E o que aconteceu com eles? Sua voz saiu áspera como lixa. O major riu sem humor, um som seco e quebrado. O que sempre acontece com armas defeituosas, e acha. As destruímos. Ou tentamos. Seu olhar escureceu. Até que um escapou. O silêncio que se seguiu foi como um tiro no escuro. Foi aqui. Cerebriacol apontou para o chão, como se as paredes pudessem sangrar memórias. Direto do laboratório 7. Rasgou 3 homens ao meio antes que conseguíssemos contê-lo. Matou 2 cientistas com as mãos. Um deles, ele, hesitou, ainda estava vivo quando o encontraram. Ou o que sobrou dele. Lapshin sentiu bile subir na garganta. E vocês esconderam isso? Não tivemos escolha. A voz do major era gelada, pragmática. Era Guerra Fria. E acha, se os americanos descobrissem que estávamos brincando de Deus com DNA humano, seria o fim. Então enterramos os corpos, queimamos os arquivos e juramos que nunca mais. Seu punho se fechou com força. Mas alguém mentiu. O ar pareceu congelar. O projeto não terminou. Cerebriacol cuspiu as palavras como veneno. Só foi empurrado para mais fundo, para o corpo 31. E agora, seu olhar encontrou o de Lapshin e pela primeira vez, o jovem viu algo além do soldado de aço, um homem apavorado. Agora, aquilo está solto de novo. Lapshin recuou um passo, o instinto gritando para correr. Mas para onde? Aquela coisa não era um animal. Não era um homem. Era um erro que nunca deveria ter existido, e agora estava caçando. Nós não podemos lutar contra isso, sua voz tremia. Não somos nada perto daquilo. Precisamos chamar reforços. Precisamos sair daqui. O major não piscou. Não. Uma palavra. Um veredicto. Se sairmos e acha, aquilo sai conosco. Cerebriacol avançou sua sombra, engolindo a luz fraca do foco. Você viu o que fez com a porta de aço.
Imagine o que fará com carne e osso, com cidades. Seu tom era mortal, implacável. Não há reforços que cheguem a tempo. Não há ninguém que possa pará-lo além de nós. Lapshin sentiu o mundo girar. O major estava certo. Ele sabia que estava certo. Mas aceitar aquilo era como assinar sua própria sentença de morte. E como? Sua garganta ardia. Como diabos vamos matar uma coisa daquelas? Os olhos de Serebriacol brilharam não com medo, mas com algo pior, um plano. Ele está ferido. Perdeu sangue. E como qualquer criatura, um sorriso cruel. Distorceu seus lábios, precisa de água. Lapshin franziu a testa confuso. Água? Os reservatórios do porão. O major apontou para baixo, onde a escuridão parecia viva. Vamos inundar o lugar. Transformar o chão em uma armadilha condutora. E quando aquilo vier beber, ele ergueu a pistola, o cano tremeluzindo. Na penumbra, nós o fritamos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do coração de Lapshin, batendo como um tambor de guerra. Você está louco, sussurrou. Não. Serebriacol segurou seu olhar, firme. Estou desesperado. E você? Deveria estar também. Porque no fundo ambos sabiam a verdade cruel, não havia outra saída. O ar congelou. Serebriacol ergueu a mão, os dedos trêmulos no feixe trêmulo da lanterna. Escute, sua voz era um rosnado rouco, os olhos brilhando como lâminas na escuridão. Ainda não acabou. Os passos arrastados ecoavam, úmidos e pesados, como carne sendo rasgada do osso. Lapshin sentia o suor gelado escorrendo pela nuca. Não havia mais tempo. Não. Havia mais escolhas. A coisa se aproximava, devorando a distância entre eles com uma velocidade que desafiava a lógica, os membros distorcidos batendo no chão, úmido como martelos contra uma bigorna. Então, do nada, um som gutural explodiu. Das sombras, um rugido que não era humano, não era animal, era algo primordial. Algo que faz o sangue coagular nas veias. E lá estava ela. Uma silhueta retorcida, emergindo da escuridão como um pesadelo ganhando forma. 4 membros, não braços, não pernas, mas apêndices alongados, terminados, em garras que arranhavam o concreto com um som de unhas em ardósia. A coluna vertebral se contorcia de maneira obscena, como se as costas tivessem sido quebradas e costuradas errado. E os olhos? Deus, os olhos. 2 esferas luminosas, sem pupilas, sem alma, queimando com uma luz amarela e faminta. Não havia inteligência ali. Não havia piedade. Havia apenas fome. Fogo! Lapshin gritou, mas sua voz se perdeu no próprio terror. O primeiro disparo rasgou o ar. A bala perfurou o ombro da criatura, abrindo um sulco negro de onde jorrou um líquido espesso, quase oleoso. Ela nem sequer vacilou. Segundo tiro acertou o peito, abrindo uma cratera de carne podre. A coisa riu, som que era metade risada, metade rosnado, e então se lançou. Serebriacol não hesitou. Com um rugido que rivalizava com o da criatura, o major avançou, o machado erguido, como uma extensão de sua própria fúria. A lâmina desceu em um arco mortal. Cravaram-se nas costas do monstro com um estalo úmido de ossos partindo. Mas a coisa girou, rápida demais, demônio demais. Um golpe cego de suas garras atingiu Serebriacol no peito, arremessando-o contra a parede como um boneco de trapos. Corpo do major bateu no concreto encharcado, afundando na água negra que já subia pelos tornozelos de Lapshin. Maior, o grito de Lapshin foi um lamento, um pedaço de sua alma arrancado à força. Nenhuma resposta. Só o som do corpo de Serebriacol flutuando meio submerso, os olhos vidrados fixos no teto. Agora ele estava sozinho. A criatura se virou para ele, respirando em arfadas úmidas como um motor sobreaquecido. Seus olhos, aqueles olhos, o fitavam com uma curiosidade doentia, como se estivesse saboreando o medo que escorria de Lapshin em ondas. Uma nuvem de vapor saía de suas narinas deformadas, quente demais para aquele ar gelado. E então ela sorriu. Ou pelo menos, seus lábios, se é que aquilo podiam ser chamados de lábios, se retorceram em algo que parecia um sorriso. O tempo parou. Lapshin sentiu o peso de cada segundo como uma laje sobre o peito. Suas pernas tremiam, seu dedo no gatilho estava pesado como chumbo. Isso é o fim, pensou. Isso é onde eu morro. Mas então, como um relâmpago cortando a noite, algo dentro dele quebrou. Não era coragem. Era algo mais primitivo. Mais cruel. Sobrevivência. Filho da puta, sussurrou e atirou. 1, 2, 3 vezes. As balas cravaram-se no crânio da criatura, abrindo buracos.
dos quais escorria uma substância escura espessa como alcatrão. A coisa guinchou. Um som agudo que perfurou os tímpanos de Lapshin, e então se contorceu cega, descontrolada, batendo contra as paredes como um inseto moribundo. Por um instante, pareceu que ela ia se lançar novamente sobre ele, mas então, com um último espasmo, ela caiu, afundando na água enegrecida com um chapinho final. Silêncio. Só o som da respiração ofegante de Lapshin e o gotejar sinistro da água pelos corredores. Ele baixou a arma, as mãos tremendo como folhas ao vento. Acabou. Mas, então, escudo, a voz de Serebriacol era um rosnado abafado, quase inaudível. Lapshin girou a cabeça. O major ainda estava vivo. Mal seus lábios estavam cobertos de sangue, os dedos se arrastando pelo chão em direção ao machado abandonado. Os olhos, antes frios como aço, agora ardiam com uma determinação que não era humana. O painel. Serebriacol cuspiu as palavras, cada sílaba uma facada. Agora, Lapshin entendeu. Correu. Os corredores estavam inundados, a água gelada batendo em suas canelas, como chicotes. Seus pulmões queimavam, seu coração parecia prestes a explodir. Oh, painel elétrico. A última chance. A última armadilha. Ele o alcançou, as mãos escorregando na superfície molhada do metal. Dentro, o interruptor principal estava baixado. Tudo o que precisava fazer era puxá-lo. Mas então ele viu. Seus próprios pés estavam na água. Se ele puxasse aquele interruptor, a corrente passaria por ele também. Maior, gritou a voz quebrando. Pavel Ivanovich, responda, caralho. Nenhuma resposta. Só o silêncio. E o som de algo se movendo nas sombras atrás das cisternas. Lapshin olhou para baixo. A água subia. Seu reflexo tremia na superfície escura, distorcido como um fantasma. Ele fechou os olhos e puxou o interruptor. O mundo explodiu. Um clarão azulado rasgou a escuridão, seguido por um estalo ensurdecedor, como se o próprio ar estivesse se partindo. Faíscas dançaram sobre a água, iluminando o corredor em flashes de luz mortal. A criatura berrou e um som que não era mais deste mundo, um uivo de agonia que ecoou pelas paredes de concreto. Seu corpo se contorceu, sacudido por descargas elétricas, os membros se retorcendo em espasmos grotescos. E então, com o último tremor, ela desmoronou, afundando na água, escura como um peso morto. Lapshin desligou o interruptor. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Maior, sussurrou, ajoelhando-se ao lado de Serebriacol. A água estava vermelha agora. Maior, acorde. Nenhum movimento. Nenhum sinal de vida. Só o frio. Só a escuridão. E o conhecimento amargo de que, para alguns homens, a guerra nunca termina.